Casa do Semeador. Sei que mesmo à distância vocês estão aqui com a gente em pensamento e coração, dando continuidade ao nosso momento espírita. Hoje a gente está aqui com o nosso querido palestrante, o professor Ronaldo Mainardi, e ele vai falar sobre bem-aventurados os puros de coração. Só para vocês saberem, a gente está transmitindo essa palestra ao vivo, tanto no Instagram como no Facebook. Então chega de blá blá blá, chega de perder tempo, vamos fazer a nossa prece, vamos fechando nossos olhos, respirando fundo, acalmando nossos pensamentos, acalmando nossos corações. Vamos mentalizando a figura do nosso amigo e mestre Jesus e agradecer por mais esse dia de vida, agradecer por essa oportunidade de aprendizado, que possamos levar daqui todos esses bons pensamentos, todas essas boas vibrações e dividir com todos que encontrarmos no nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra, pessoal! Boa noite a todos que nos ouvem aí agora nos meios digitais, né? Diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer, que era receber esses queridos amigos aqui na nossa casa, que mantêm por enquanto as suas portas físicas, as suas portas materiais fechadas, mas certamente as portas espirituais continuam sempre abertas para receber, acolher, auxiliar todos aqueles que necessitam. Então, para todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram, nossos votos de muita paz. Dando sequência, então, a esse nosso trabalho, esse mês comemorativo do Momento Espírita, né, que celebra o nascimento de Allan Kardec, o nosso querido codificador da doutrina espírita. Dentro desse trabalho e dentro da temática escolhida, que são as bem-aventuranças de Jesus, um compêndio, né, um resumo. As bem-aventuranças são um verdadeiro resumo de todo o conteúdo moral que Jesus nos trouxe. Então, a parte que nos cabe na noite de hoje é dentro do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Nós abordaremos dois temas: verdadeira pureza e escândalos. Nós dividiremos a nossa conversa de hoje dentro desses dois temas: verdadeira pureza e escândalos. Os itens de 8 a 10 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título de verdadeira pureza e mãos não lavadas. Dentro desses itens, né, de 8 a 10, existe uma transcrição de dois trechos dos evangelistas Mateus, no capítulo 15, versículos 1 a 20, e de Lucas, no capítulo 11, versículos 37 a 40. Ambos, né, Mateus um pouco mais detalhado, Lucas um pouco mais resumido, mas ambos trazem o conteúdo de uma passagem de Jesus, né? Eu recomendo, eu sugiro que depois isso seja lido, né, diretamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou apenas fazer um resumo disso, tá? É aquela passagem que Jesus está falando com algumas pessoas e ao término desse discurso, né, desses ensinamentos que Jesus estava ministrando, um doutor da lei o convida para ir à sua casa. E Jesus, chegando à casa desse doutor da lei, ele convida, né, Jesus para ir à sua casa para comer, se alimentar na casa desse doutor da lei. E Jesus, chegando à casa desse doutor da lei, senta-se diretamente à mesa, sem lavar as mãos. E o doutor da lei, porque isso está lá na lei mosaica, que era obrigatório lavar-se as mãos antes de se tomar o alimento, antes de alimentar-se. E Jesus não respeitou essa lei e sentou diretamente à mesa. E o doutor da lei ficou chocado com isso. Então Jesus disse: não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Antes de mais nada, vamos lembrar que Jesus, como Espírito puro que é, conhece muito bem quais são as suas necessidades, né? Jesus não tinha problema nenhum com o seu asseio pessoal.
né? Ele não sentou na mesa para comer sem lavar as mãos, porque ele não se preocupava com essa questão de higiene. Tá? O que acontece é o seguinte: Jesus, nesses 3 anos de apostolado, não perdia sequer uma oportunidade, não desperdiçava um único minuto para levar ou para buscar trazer para nós um ensinamento. Então Jesus sabia que se ele sentasse à mesa sem lavar as mãos, aquele fariseu se chocaria. E então ele aproveitaria esse momento para trazer um ensinamento. Tá? Não era uma questão de asseio, mas uma questão do conteúdo que Jesus queria nos alertar em relação àquilo que nos preocupamos de exterior e aquilo que nos preocupa em relação às questões interiores. Ele estava acompanhado de Pedro. E Pedro, quando ouviu Jesus proferir essa frase, que não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca do homem, ele não entendeu. Então ele pediu para Jesus explicar: mestre, o que o senhor quis dizer com isso? E ele diz o seguinte: tudo que entra pela boca desce ao ventre e depois é lançado a um lugar escuso. Ou seja, tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós bebemos, entra pelo nosso organismo físico e depois é excretado. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. O que significa vir do coração? O que é que representa o coração para nós? O coração é o sentimento. O sentimento dá origem ao pensamento. O pensamento dá origem à palavra. E a palavra dá origem às atitudes. Então todo sentimento vai, em última instância, ser o responsável pelas nossas atitudes. Todos os nossos sentimentos vão gerar os nossos pensamentos, que gerarão as palavras, que gerarão finalmente as atitudes. Então, tudo aquilo que eu faço tem origem no meu pensamento, certo? E esse pensamento pode ser bom ou pode ser mau. No exemplo aqui que Jesus está usando, que ele está querendo enfatizar aquilo que nos torna impuros, aquilo que torna o homem imundo, ele quer dizer o seguinte: é do coração que saem os maus pensamentos, é do coração que saem os adultérios, os homicídios, os furtos e qualquer má atitude do homem. Nascem nos seus sentimentos, chegam aos pensamentos, às palavras e se tornam ações. É claro que todos nós não somos só sombra, né? Nós somos luz e sombra. Então também é do coração que nascem os bons pensamentos, a bondade, a gentileza, o perdão e etc. Mas a questão, nos concentrando na questão das emoções, vamos usar um exemplo aqui que a Cris também usou na quarta-feira passada. Eu não sei se a Cris está assistindo ou não, mas se ela estiver assistindo, eu peço licença para usar o mesmo exemplo que ela usou, que foi o da inveja. Então, supondo que eu tenho um cunhado, um amigo, alguém próximo a mim, que me faz uma visita na minha casa e me diz que conseguiu uma promoção no emprego, né? Que agora ele vai ter uma visibilidade na empresa que ele trabalha muito maior e que ele vai ganhar um salário muito mais alto. E eu falo para ele assim: puxa vida, parabéns, mas eu estou falando aquilo da boca para fora. Dentro de mim eu me sinto mal com aquela promoção do meu amigo. E aí logo esse amigo aparece com um carro novo, importado, coisas desse tipo, né? E eu olho para aquele carro e só penso em coisas ruins que podem acontecer com aquele carro, né? Em termos de velocidade, de acidente, etc. Eu vou alimentando a inveja dentro de mim, né? E aí o que acontece? Eu não admito isso. Eu não admito essa inveja. Eu vou, como dizem os psicanalistas, os psicólogos, eu vou recalcando esses pensamentos, esse sentimento dentro de mim, né? E eu vou virando uma bomba relógio em termos emocionais, né? Eu já não quero mais visitar a casa desse meu amigo, eu já não gosto tanto quando ele vem na minha casa,
ele começa a fazer viagens e mostrar fotografias para mim, e isso me desagrada tremendamente. Aí um belo dia, ele fala qualquer coisa sem importância e eu explodo. Ele não vai nem entender porque eu tive aquela atitude, mas eu explodo. Por quê? Porque eu estava concentrando aquele sentimento que me trazia maus pensamentos, né? Então qual seria o correto? Como é que eu deveria agir? Porque tudo aquilo que somos e sentimos parte do nosso coração. Parte do nosso coração. Então qual seria a nossa responsabilidade em relação a isso? O que eu deveria fazer para não sentir, né? Não sentir não é nem a palavra, porque eu sinto, né? Todos nós que estamos encarnados nesse planeta, que é um planeta de provas e expiação, nós temos o nosso lado bom e o lado que nós precisamos trabalhar, é natural isso. Então o importante não é brigar com esse sentimento, mas compreender quem eu sou para que eu possa trabalhar. Então qualquer demonstração exterior é inútil se não houver tocado o interior. Não adianta eu ficar buscando demonstrar alguma coisa que eu não sou. Não adianta eu colocar uma veste, uma máscara de polidez, por exemplo, se a gentileza não existe. Está cheio de gente que é polida e não é gentil. Ela consegue ser cruel com educação. Então a polidez não tem a ver com bondade, tem a ver com educação formal, com civilidade, né? E isso era o que Jesus estava chamando a atenção nessa questão das demonstrações exteriores em relação àquilo que nós verdadeiramente somos. Não quer dizer que todos nós vamos virar anjos amanhã, não é isso. Mas é importante que eu me conheça e que eu saiba quem efetivamente eu sou para trabalhar essas questões que eu trago. Trabalhar essas questões que não são boas. Porque para os homens importa o que eu pareço ser. Mas para Deus importa verdadeiramente quem eu sou. Deus vê em secreto. Às vezes a gente aparenta, né? Isso acontecia muito e Jesus falava muito em relação a isso, em relação ao comportamento dos fariseus da época, que rezavam em voz alta, que rezavam para todo mundo ver, que faziam as coisas para serem notados, ao passo que Jesus vê aquilo que a gente faz em secreto. Jesus vê as coisas que nós fazemos e ninguém mais vê. Inclusive naquela lição em que Jesus fala sobre que a mão esquerda não veja o que dá a direita, trata-se exatamente disso, né? Que a gente não precise fazer propaganda das nossas virtudes, porque não precisa. No final das contas, tudo aquilo que nós fazemos e que somos é entre nós e Deus, não é entre nós e o outro. Então todas as demonstrações exteriores, todas as demonstrações que nós fazemos para impressionar o outro, não servem de nada se não tiverem efetivamente tocado o coração. Não adianta eu tratar com educação o outro se por dentro eu estou sentindo raiva daquilo que ele está fazendo, ou que ele está me falando, ou que está acontecendo na vida dele, como é nesse exemplo da inveja, né? Não adianta eu falar para ele parabéns, né? Que Jesus o abençoe, e por dentro eu estar pensando, oh, que raiva, por que ele conseguiu e eu não consigo? Né? Por que ele tem e eu não tenho? Né? Então essa é uma questão que a gente precisa pensar bastante e combater o mau pensamento com o bom pensamento. Lembrando do que nós estamos falando aqui, sobre a pureza de coração. Pureza de coração significa pureza de sentimento. Então se um mau pensamento vem à minha cabeça é porque o meu sentimento está em desequilíbrio. Sentimento, pensamento, palavra, ação. Essa é a sequência. Se o meu pensamento não está bom, significa que o meu sentimento não está bom. E não tem nada errado com isso, porque eu não sou perfeito. Todos
nós aqui somos aprendizes. Todos nós precisamos trabalhar a qualidade das nossas virtudes e reduzir as viciações que nós trazemos. Então, se o pensamento não está bom, trabalhe isso. É por isso que Jesus sugeriu, nos recomendou, inclusive, fortemente, a oração e a vigilância. Para, com a oração, nós estarmos sempre ligados ao alto, recebendo as boas inspirações dos benfeitores. Mas a vigilância tem que ser nossa. Não adianta eu rezar, pedir auxílio ao alto, se eu não mudo os meus hábitos. Então, qual deveria ser a minha postura no caso aí desse exemplo da inveja? Se eu me sentir mal com o sucesso do outro, eu tenho que começar a pensar a respeito disso. Mas, poxa, se ele conseguiu isso é porque ele tem mérito. Ele trabalha 12 horas por dia. Eu não estou disposto a trabalhar 12 horas por dia. Para mim, se eu trabalhar 8, tá bom. Aí eu vou ter um pouco menos de dinheiro do que ele, vou aparecer um pouco menos que ele, mas eu vou ter tempo para fazer outras coisas. A minha vida vai ser um pouco diferente da dele. Porque nem sempre o sucesso material está ligado à felicidade, a gente sabe disso. Então, se alguma coisa me incomoda, esse é só um exemplo, tá? Com isso, a gente tem vários. Nós podemos falar de ciúme, nós podemos falar de rancor, podemos falar de mágoa, podemos falar de qualquer viciação que nós trazemos. A inveja é só um exemplo. Mas a questão é o que eu faço com a inveja, ou com a má tendência, com a viciação que eu trago dentro de mim. Percebeu um pensamento ruim? Olha para o seu sentimento. O que a situação está te trazendo? E busca mudar esse sentimento. Busca compreender no outro a razão pela qual ele está onde está, ou ele faz o que ele faz. Muitas vezes nós buscamos estar em equilíbrio e nos consideramos inclusive pacientes. Mas tem uma pessoa que nos tira a paciência, né? Eu sou paciente, menos com a minha mãe. A minha mãe, eu perco a paciência com ela. Nós não perdemos aquilo que a gente não tem, né? Virtude adquirida não se perde mais. Se você está perdendo a paciência, qualquer um de nós, é porque na verdade nós não somos pacientes. É que aquela situação me incomoda e me fere, as outras não. Então é fácil ser paciente, por exemplo, com quem me elogia o tempo inteiro. Mas quem cutuca a minha ferida é difícil. É ali que eu preciso trabalhar. Não é com aquele que me elogia o tempo inteiro. É com aquele que provoca as minhas más vibrações, que me traz aquelas lembranças ou aquelas emoções desagradáveis. É ali que eu preciso praticar a indulgência. É ali que eu preciso praticar a compreensão. É ali que eu preciso praticar o perdão. E corrigir palavras e atitudes. Qualquer palavra, se nós não somos perfeitos, se nós somos aprendizes, qualquer um de nós, num determinado momento ou outro, vai soltar uma palavra desagradável para alguém. Num momento, a gente não consegue ficar equilibrado o tempo inteiro. Chega uma hora que a gente dá uma caída. O problema é cair e não levantar. Cair é natural. O importante é que a gente se esforce para reerguer, porque a nossa vida não é assim. A nossa vida tem oscilações. A gente passa por dificuldades durante o dia. Mas falou alguma coisa que não devia, percebeu o que falou, corrija, peça desculpas, retrate-se. Não há problema nenhum nisso. Isso mostra humildade e mostra equilíbrio. Fez alguma coisa que não deveria fazer, corrige. Fala lá para a pessoa que não era aquilo que você queria ter feito, que você não estava bem naquele momento, e recomponha o equilíbrio e a emoção com aquela pessoa, porque isso é fundamental para que a gente viva bem. Jesus nos recomendou isso também. Ele disse: reconcilia-te com teu irmão enquanto ainda estás a caminho com ele. Senão a gente fica colecionando desafetos desnecessários. Todo mundo vibra, Se eu trato mal uma pessoa que ficou calada naquele momento, não quer dizer que ela não está vibrando pensamentos ruins contra mim.
E isso vai me afetar de alguma maneira, agora ou depois. Então, quanto mais pessoas vibram o bem para mim, melhor para mim. E eu também vibro o bem para as pessoas. Não quer dizer que eu vou escorregar de vez em quando? Claro que eu vou. Eu sou um aprendiz, né? Um espírito ainda em fase de aprendizado. E o erro faz parte do aprendizado. Isso é importante a gente entender. Porque às vezes a gente acha que não pode errar, né? E quando erra, pega um chicotinho emocional, né? E fica batendo ali, mas eu não podia ter feito isso, por que eu fui fazer isso? Né? Eu não aprendo nunca. Não é isso. A gente erra. O importante não é errar. Errar faz parte do processo de aprendizado. O importante é corrigir o erro e esforçar-se para não errar novamente na mesma coisa. Isso é importante, é importantíssimo. Que a gente se esforce para não errar de novo na mesma coisa. E Jesus fala mais uma coisa em relação, e está também transcrito nesse mesmo trecho de Mateus, que nós falamos no começo, que é isso aqui, ó. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Muito bem. Os ensinamentos de Jesus são simples. As complicações são invenções humanas. Tudo aquilo que Jesus nos trouxe é de compreensão simples. É fácil entender o que Jesus nos disse, né? Na verdade, a gente não precisa de nada especial para compreender os ensinamentos de Jesus. É claro que ele tem uma profundidade que a época em que Jesus veio, nem tudo era facilmente compreendido. E por isso que ele mandou o Consolador, para que a gente conhecesse e compreendesse com mais profundidade os ensinamentos que ele trouxe. Mas o homem foi enxertando as questões religiosas com dogmas, com demonstrações exteriores que não faziam parte dos ensinamentos primitivos de Jesus, dos ensinamentos primários de Jesus, que já eram perfeitos em si, não precisava de mais nada daquilo, mas foi complicando. Para quê? É porque é mais fácil praticar atos exteriores do que reformar-se moralmente. Percebe? O que é mais fácil? Rezar 50 Pai Nosso ou deixar de ser egoísta? O que é mais fácil? Passar um dia em jejum ou perdoar uma ofensa? É por isso que as coisas foram ganhando um corpo que foi se afastando da necessidade que nós temos de evolução moral. Esse é o principal. É para isso que nós estamos aqui. Não é para demonstrarmos o nosso conhecimento, demonstrarmos a nossa capacidade de conhecer as palavras que estão no Evangelho. É para que a gente utilize isso no nosso dia a dia. É para que a gente utilize isso na melhoria pessoal que cada um de nós tem que fazer, na reforma moral. Esse é o ponto fundamental da nossa existência. É para isso que Deus nos deu essa existência e todas as outras. É que a gente vem de existência em existência, capengando, aprendendo devagarinho, dá um passinho, às vezes não dá nenhum, e a gente demora, porque nós insistimos em praticar as coisas exteriores e esquecemos das coisas interiores, que são as mais importantes e mais difíceis. Não é fácil deixar de ser egoísta, não é fácil passar a perdoar, não é fácil acabar com o nosso orgulho, né? A gente sabe que é difícil, requer esforço, requer energia, requer decisão. Se nós não decidirmos fazer isso, a gente não faz nunca. Então tudo isso, o que Jesus quis dizer com essa frase, que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz, é que tudo aquilo que foi enxertado nos ensinamentos de Jesus e na lei divina vão naturalmente acabar. O que vai sobrar são os ensinamentos de Jesus e as leis divinas, que são perfeitas. É isso que Jesus quis dizer com essa passagem desse trecho que é trazido no Evangelho de Mateus. Então, só recapitulando: bem-aventurados
os puros de coração. A verdadeira pureza está no sentimento. Essa passagem, então, que aqui encerra essa nossa primeira parte, né, que é a verdadeira pureza, é que a verdadeira pureza, para que fique muito claro para nós, está no sentimento. Nada do que eu fizer de exterior me trará pureza. Nada do que eu aparentar, se não for verdadeiro no meu coração, não me trará pureza. Qual que é o nosso trabalho? Qual é a nossa lição de casa? Melhorarmos os nossos sentimentos. Nós ficaremos puros amanhã? Não. É um trabalho incessante. É um trabalho que começa e a gente não sabe quando vai acabar. Mas é importante que comece. Porque se não começar, a gente nunca faz. Nós sabemos que um dia nós seremos espíritos puros como Jesus. Mas vai demorar bastante. Então é importante que a gente comece a fazer esse trabalho e se esforce diariamente para melhorar um pouquinho. Se a gente se esforçar diariamente para melhorar um pouquinho, um dia a gente vai chegar lá. E essa segunda parte, que está no item 11, fala sobre escândalos. E o título desse item 11 é Escândalos, cortar a mão. Nesse caso, o trecho transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo são dois trechos de Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11, e no capítulo 5, versículos 29 a 30. Essa parte, para ficar bem claro, nós vamos dividir em dois. Nós vamos falar primeiro de escândalos e depois de cortar a mão. Aqui também, Jesus, né, vai falar, é um trecho dito por Jesus, que nós vamos resumir apenas na frase principal. Convido a todos, depois que nós encerrarmos, ir lá no Evangelho, no capítulo 8, e ler esses trechos. Aqui Jesus diz o seguinte: porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, que é bem emblemática, é bem conhecida de Jesus. Primeiro de tudo, vamos entender o que é escândalo. Nós vamos analisar escândalo sob o ponto de vista humano e depois sob o ponto de vista evangélico. Sob o ponto de vista humano, escândalo é aquilo que choca a moral ou as conveniências de forma ostensiva. O escândalo não é um mal em si. Esse é o significado da palavra escândalo, tá? Não é um mal em si, mas o ruído que aquele mal faz. O mal, como diz no Evangelho, o escândalo, como diz o Evangelho, traz um certo estrépito, tá? Ele é ruidoso. E quem é pego no escândalo não é pego pelo que fez. Para o escândalo, a questão não é a ação, é a repercussão. Então a pessoa não se arrepende ou não se sente mal pelo erro que ela cometeu, mas foi porque os outros descobriram. Tá? Isso é muito comum, a gente vê muitos casos desse tipo. Então a questão não foi o erro em si, mas foi ter sido pego, né? Como escândalos que a gente vê por aí. Essa é a definição humana. A definição evangélica é diferente. Escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Qual mal moral? Qualquer mal moral é um escândalo. É isso, quando Jesus fala que o escândalo é necessário, é desse escândalo que ele está falando. É desse mal que Jesus está falando. Então vamos de novo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, em que nenhum de nós, com exceção aí de um ou outro espírito de maior envergadura moral, que encarnou aqui no planeta para nos auxiliar, para nos dar exemplo, tirando esses ilustres espíritos de luz, o resto de nós, a grande maioria, né, a maioria esmagadora de nós que estamos aqui, somos espíritos em trabalho de evolução. Somos espíritos aprendendo ainda e sofrendo as consequências das nossas próprias atitudes, né? Então, se o escândalo é necessário, quer dizer que o mal é necessário, né? Antes disso, nós somos todos devedores da lei e, como tal, necessitamos resgatar débitos do passado e do presente. Muito bem, então o mal é necessário. Foi isso que Jesus disse, o escândalo é necessário. Então quer dizer que alguém nasce para fazer o mal para mim porque eu preciso dele? Vamos avaliar essa situação.
Supondo que lá na minha programação encarnatória, quando foi feita lá, eu tinha débitos antigos que eu preciso resgatar e ficou definido lá no meu planejamento encarnatório que entre os 53 e os 55 anos de idade eu desencarnarei de forma violenta. Eu estou com 54 anos de idade, então eu estou lá, estou na faixa definida lá no meu planejamento encarnatório. Isso é só uma suposição, tá? É só um exemplo. Aí um belo dia eu vou numa padaria, a padaria está meio cheia, e aí entra um assaltante. E o assalto começa a acontecer dentro da padaria. Chega a polícia e ocorre um tiroteio. E eu recebo uma bala perdida e desencarno de forma violenta, né? Então, o meu planejamento encarnatório foi cumprido. Estava ali, dentro do meu planejamento, que eu desencarnaria de forma violenta entre os 53 e 55 anos de idade. Deu certo? Deu. Então, aquele que puxou o gatilho, ele me auxiliou no cumprimento do meu planejamento encarnatório. É isso? Então, ele está certo? Não. Está errado. Por quê? Porque não dá a ninguém o direito de cometer delitos. É isso que nós precisamos entender. Quando Jesus diz, o escândalo é necessário, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier, é porque ninguém tem o direito de cometer o escândalo. Ué, mas você não acabou de dizer que precisava morrer com um tiro? Não, eu não disse isso. Eu disse que dentro do meu planejamento encarnatório havia uma morte violenta. A morte violenta podia ser essa que foi, como poderia ser um atropelamento, como poderia ser um acidente de avião, como poderia ser qualquer coisa, né? Como acontecia nos desenhos de antigamente, você está andando na calçada e cai um piano na sua cabeça, né? Era assim que acontecia, aí a gente saía achatado debaixo do piano. Então, assim, o tipo de prova é definido, mas não a prova em si, nem a data, nem a hora, nem nada disso. Por isso é que, apesar de haver o escândalo, nós, ou nenhum de nós, tem o direito de cometê-lo. Nós estamos contraindo um débito quando nós cometemos um escândalo desse, quando nós cometemos um mal. É difícil entender isso, mas vamos pensar da seguinte maneira. Quando Deus nos coloca todos, espíritos devedores, no mesmo planeta, é natural que alguns evoluam e outros não consigam evoluir naquele momento. É bom isso? Não é bom. Todos nós ganhamos uma vida que é para a gente, uma vida, né, uma existência material, que é para a gente evoluir. Então, quando a gente não evolui, não é bom. Mas é previsível? É previsível que nem todos nós vamos conseguir, nessa vez, evoluirmos. Então, quando Deus nos coloca todos juntos aqui, é que o erro de um e o acerto do outro vá mais ou menos auxiliando todos a crescerem. Então, de novo, aquele assaltante poderia ter escolhido não puxar o gatilho. Mas se ele resolveu puxar o gatilho, aquele que necessitava da prova, que era eu, pela lei da causa e efeito, atraía aquela bala para mim. Por isso não existe bala perdida. A bala sempre vai encontrar aquele que necessita daquela experiência. Senão Deus não seria justo. Concorda? Mas, de novo, o assaltante poderia ter escolhido não puxar o gatilho. Então, nós sempre podemos escolher o bem ao invés do mal, ainda que o escândalo seja necessário. Eu não preciso fazer ninguém sofrer para que aquela pessoa cumpra o seu planejamento encarnatório. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Quando eu erro e prejudico alguém, eu estou ajudando ela lá no seu planejamento, ok, mas eu estou criando débito para mim. Não é vantagem nenhuma para mim. O importante para mim é que eu cresça moralmente, que eu evite o escândalo, que eu evite o erro, que eu não faça o outro sofrer. Esse é o ponto principal disso. Tá bom? E a segunda parte, que fala da mão, é essa aqui, ó. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta e lança fora de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos ser lançado no fogo eterno.
Vamos lembrar também que Jesus falava para pessoas com pouca cultura, com pouco conhecimento. Então era natural que Jesus necessitasse usar imagens próprias a impressionar. Né? Não quer dizer que a gente vai sair aqui, essa é a minha mão, né? Eu estou com vontade de dar um soco ali no Tony que está filmando. Então se eu amputar minha mão, vai passar a minha vontade de dar um soco nele? Não vai. Não vai. Né? Então, nós precisamos compreender e entender que existe... Nós vamos falar aqui de duas conotações para essa situação do cortar a mão. A primeira delas é que a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo. Ou seja, todas as causas do mal. Isso vai lá e se conecta àquele outro trecho que nós trouxemos sobre a verdadeira pureza. A necessidade de nós eliminarmos de nós a vontade do mal, o desejo do mal, os sentimentos que me levam ao mal. Nós precisamos arrancar do nosso coração, uma frase também assim, né, brutal, violenta, mas a ideia aqui é de urgência. A ideia aqui é de urgência. É urgente que nós eliminemos de nós os maus sentimentos. Isso é o ponto. Tá? E é necessário arrancarmos do nosso coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Isso é fundamental. É fundamental que nós trabalhemos para a eliminação, para a extinção em nós de toda tendência viciosa, de toda tendência imperfeita. Existe uma outra possibilidade também, que é a seguinte: nós sabemos do mecanismo das vidas sucessivas. Então eu vou contar um casinho aqui, que é de uma mãe que teve um filho, e esse filho nasceu sem os dois braços. Passado um tempo, ainda criança, ele sofreu de meningite e teve que amputar as duas pernas. Agora eu não me lembro se esse caso era ele nasceu sem as pernas e teve que amputar os braços, ou se ele nasceu sem os braços e teve que amputar as pernas, eu não me lembro. O fato é que ficou só a cabeça e o tronco. O menino ficou sem os 4 membros, os 2 braços e as 2 pernas. E a mãe dele estava assim, infeliz demais, sem compreender o porquê daquilo com o filho dela. E recomendaram a ela que fosse conhecer o Chico. Né? E ela foi até lá para conversar com o Chico, levar o menino, esse tipo de coisa. Sabe o que o Emmanuel contou para o Chico? Que o espírito que estava habitando o corpo daquele menino aleijado era, na verdade, o de um suicida, quando a gente repete muito um ato, recorrente. Ele era um suicida recorrente. Ele havia se suicidado nas suas últimas 6 existências. E ele, quando estava na espiritualidade, pediu, pela misericórdia do Pai, que tivesse uma existência onde ele não pudesse, ele não tivesse nenhuma oportunidade de cometer suicídio, para que ele pudesse levar a termo essa existência. E foi por isso, graças à misericórdia divina, que ele recebeu uma existência, um corpo físico defeituoso, imperfeito, para que ele pudesse, né? Claro, ele já vinha adquirindo débitos de muitas vidas, então o sofrimento dele naturalmente ia ser grande. Mas é uma vida, é uma existência. Quanto tempo ele ia viver? Não sei. Como não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Mas esse tempo, seja 80, 90, 100 anos, é pouco, perto da imortalidade do espírito. É uma prova só, isso vai passar. Quando ele desencarnar, esse menino, se ele já não desencarnou, ele vai ser lá no plano espiritual normal, perfeito, como todos nós seremos um dia. Né? Então, é importante entender esse aspecto do cortar a mão, do arrancar a mão que te causa escândalo, porque ele estava causando escândalo nele mesmo. E isso explica os aleijões, as deficiências mentais, o abuso que nós fazemos das possibilidades que nós recebemos, e numa existência posterior, não por castigo, mas pela misericórdia do Pai, para que a gente evite recorrer no mesmo erro novamente, a gente vencer aquela possibilidade. Então, isso é um alerta para que nós aprendamos a usar bem
todas as possibilidades que nós temos. Não porque a gente vai ser castigado, mas é que se a gente usa mal, a gente pode não receber essa oportunidade de novo tão cedo. Para que a gente aprenda a valorizar aquilo que a gente tem, seja lá o que for. Então esse é um outro aspecto dessa questão do arrancar as mãos e do escândalo. Tá certo? Então, para a gente finalizar, busquemos Jesus e peçamos a Ele que, na sua bondade, nos auxilie e nos fortaleça, para que consigamos tirar do nosso coração todas as imperfeições e viciações que nos impedem de caminharmos na direção do alto. Que nós possamos, certos, seguros da bondade divina, seguros do auxílio que recebemos de Jesus, seguros que estamos no caminho correto, buscarmos esse trabalho interior, que não é fácil, mas que é fundamental para que a gente possa elevar, para que a gente possa nos elevarmos em direção ao alto, em direção à frente, e pararmos de repetir as mesmas quedas, os mesmos inconvenientes, as mesmas dores que vem nos envolvendo durante tanto tempo. E sob o olhar generoso e sereno de Jesus, vamos mais uma vez elevarmos o nosso pensamento ao alto, buscarmos a companhia desse Mestre, que tanto fez e que tanto faz por cada um de nós. Querido Mestre Jesus, nos auxilie nessa caminhada. Sabemos que o passo deve ser nosso, mas entendemos que com sua luz será mais fácil reconhecermos as pedras do caminho. Que a nossa jornada seja repleta de bênçãos, mas que não desprezemos a oportunidade do trabalho, da responsabilidade, do auxílio ao outro. Que entendamos a necessidade de trabalhar em benefício do próximo, porque estaremos trabalhando em benefício de nós mesmos. Que possamos olhar a dor do outro para reconhecermos quão pequena é a nossa própria dor. Que saibamos olhar todos aqueles que sofrem e reconhecermos quantas bênçãos recebemos, para sabermos dar graças, mas entendermos a necessidade de trabalhar por aqueles que nada têm. Que as tuas bênçãos, Mestre, continuem recaindo sobre as nossas cabeças, agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos.